Tem mais um conteúdo muito bacana aqui no Portal do Gremista para você, mas antes a gente fala sobre a Bet7, nossa nova parceira aqui do portal. O link dele está aqui na descrição, então dá uma olhada, clica e já começa a fazer suas apostas esportivas para ter ali um lucro e brincar nesse mundo do futebol das apostas esportivas com a Bet7. Fica ligado logo depois da vinheta que tem conteúdo do Portal do Gremista. Fala, amigos do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje com a presença especial do nosso amigo William, lá da Rádio Esporte Serra, que vai falar a respeito da equipe do Juventude. A equipe adversária do Grêmio, domingo, confronto lá na Arena do Grêmio, vai pegar fogo. E o Juventude agora pela manhã, a direção do Ju, do Papo, acabou emitindo uma nota, agradecendo os serviços prestados do Jair Ventura, e Jair Ventura não é mais técnico do Papo. Não aguentou a pressão, 2 pontos em 15 disputados, não é mais o técnico. Já vou passando a bola pro William, nosso convidado mais que especial, ao lado do Bruno Brigato. William, tudo bem, cara? Prazer por te receber aqui no canal do Portal do Gremista. Seja bem-vindo, meu irmão, o espaço é teu. Queria que você, lógico, projetasse já o Ju contra a equipe do Grêmio, mas antes disso, falar dessa demissão do Jair Ventura. Era notório, William? Não tinha mais clima para poder ficar, meu queridão? Tudo bem, pessoal? Beleza, Marrone? Beleza, Bruno? Um abraço a todos os queridos internautas aí conectados com a gente. O Jair é a primeira vítima, né? É a primeira vítima dessa grande surpresa negativa que foi o Juventude 2022, a partir da permanência na Série A. Se criou uma expectativa bem diferente em relação àquilo que o Juventude poderia fazer no Campeonato Gaúcho, até pelo investimento, né? É a primeira vez, vamos lá, nos últimos 15 anos, que o Juventude tem uma folha, por exemplo, superior a 300 mil reais, né? Que era a folha do Juventude em todos os anos passados, inclusive no ano passado, né? Porque o Juventude sobe para a Série A no final de janeiro do ano passado e vai receber a primeira cota de televisão em maio, ou seja, a verba que o Juventude tinha para montar o time para o estadual do ano passado era a verba de sempre. O Juventude fez um time muito simples e foi campeão do interior, né? Arrancou mal, depois se recuperou e tal. Esse ano não, o Juventude já começa sabendo que vai ter uma receita, que vai ter uma folha de pagamento alta, é quase 2 milhões a folha de pagamento do Juventude, para fazer 2 pontos em 15, né, no Campeonato Gaúcho. Não ganhou de ninguém, perdeu para o São Luís, perdeu para o União Frederiquense, não ganhou do Novo Hamburgo, não conseguiu ganhar do Ipiranga, perdeu para o Inter, mas pior do que a pontuação é o desempenho do Juventude, né? O time está jogando muito pouco futebol, é um futebol para lá de pobre, insuficiente, é um futebol desorganizado, inclusive, né? E sobrou para o Jair, porque ele tem responsabilidade, né? O Jair montou um esquema aí com 3 meio-campistas e 3 atacantes, fica um tripé assim no meio e 3 atacantes na frente e um buraco no meio, né? E aí fica o Chico, que só renovou com o Juventude por causa do gol de pênalti. A gente tem que ser bem sincero, assim, o Chico não fez uma boa temporada no Juventude. O Chico era o terceiro meia do Juventude, né? O titular era o Wesley, o reserva imediato era o Wagner, aí saiu o Wagner, né? O Wesley se machucou, o Chico jogou os últimos jogos, mas ele era o terceiro meia. Porém, como ele fez aquele gol de pênalti ali contra o Corinthians que manteve o Juventude, a direção optou por renovar com ele e esse ano ele tá muito mal. E além de estar mal, o Chico, ele tá abandonado como única articulação do Juventude. E o Jair, em momento nenhum, trabalhou para alterar esse esquema tático do Juventude. Ou seja, o Jair tem responsabilidade também, nesse mau momento do Juventude, nesse péssimo momento do Juventude. Mas não é só o Jair, né? O Jair caiu a comissão técnica dele. Há uma avaliação muito clara dentro do Juventude. Na madrugada de hoje eu conversei com muita gente de dentro do Juventude, até porque os dirigentes estavam reunidos justamente para definir pela troca o que eles iam fazer, né? Porque ninguém dentro do Juventude esperava ter que agir tão rapidamente na 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Juventude tinha na cabeça que o Gauchão ia ser tranquilo. Até não tinha um objetivo assim de ser campeão gaúcho, né? A Juventude não queria, né? Se desse para ser campeão gaúcho, melhor, mas não era uma necessidade. Agora, ninguém imaginava o Juventude estar desesperado e correndo um seríssimo risco de rebaixamento, né? É uma realidade o rebaixamento do Gauchão. Então, o pessoal se reuniu na madrugada e a avaliação que vem é a seguinte: o time é ruim, essa é a palavra, não tem muitas outras avaliações a serem feitas, né? A gente tem alguma experiência de rebaixamentos aqui, né? São 4 rebaixamentos do Juventude, 3 rebaixamentos do Caxias. Aqui a gente já acompanhou 7 rebaixamentos. E mais aqueles que a gente acompanha por tabela, né? Os da dupla Grenal a gente acompanhou de perto, o do Inter 2016 e o mais recente agora do Grêmio, além dos outros 2 do Grêmio, né? Eu já trabalhava, inclusive, no outro rebaixamento do Grêmio lá em
Em 2004 eu até narrei, inclusive, Grêmio e Juventude, foi 4-2 pro Juventude em 2004 no Olímpico. E eu narrei esse jogo. Já tenho alguma experiência de rebaixamentos. O que eu quero dizer? Os rebaixamentos têm sempre o mesmo filme. As coisas se repetem, só troca o endereço, a cor da camiseta e os nomes, né? E só pra agregar nesse debate maravilhoso aí, eu me lembro, eu já tava na imprensa, o co-irmão, o Caxias, foi rebaixado ou em 2015 ou 2016. Eu lembro 2015. eu lembro que o Pelotas, time aqui na minha cidade, o Esporte Clube Pelotas, estava na divisão de acesso ao lado do Caxias. E aí, na reta final, o Caxias acabou subindo no outro ano. Que é uma equipe que tá sempre nas cabeças, no campeonato estadual, no caso, né? Então, é bem complicado. O Caxias caiu em 2015, o Caxias teve 2 rebaixamentos em 2015, né? Ele caiu do Gauchão e depois caiu da C pra D. E o time era bom, viu? Sabe quem jogava no Caxias? Quem? O Patrick, esse do Inter aí. O Patrick jogava no Caxias, verdade, foi rebaixado, verdade. né? O Patrick foi rebaixado pelo Caxias, né? O time era muito bom, tinha um monte de jogador conhecido, o Souza, esse que passou pelo Grêmio, né? Dentre outros, né? Enfim. Mas, então a gente tem alguma experiência em rebaixamento. E o filme é o mesmo esse ano. O filme do Juventude, o que tá acontecendo no Juventude, é o mesmo que aconteceu no Caxias nos rebaixamentos, é o mesmo que aconteceu no Juventude nos outros rebaixamentos. E aí, pelo menos as avaliações agora parecem, por exemplo, né? O que ficou de lição do Grêmio ano passado, né? Que é trazido agora. O pessoal demora a entender o risco, né? Não, vai escapar, o time é bom, tem time pior, né? Essa é a pior de todas. Não, vai cair porque tem time pior, né? E aí quando tu vê, o pior era tu, né? Foi tu que caiu. Isso já aconteceu todas as vezes aqui nos rebaixamentos, a gente falava isso. Não, mas tu vê, o Caxias não vai cair porque o São Paulo de Rio Grande é pior, daí o São Paulo de Rio Grande veio aqui e ganhou do Caxias. E se o Juventude começar com, não, mas o União Frederiquense, sim, mas o União Frederiquense ganhou do Juventude, ou seja, o pior é o Juventude. E essa avaliação tá vindo de dentro do Jaconi, que o time é insuficiente, que o time foi mal montado, que as reposições que vieram para os jogadores que saíram foram horríveis, nenhuma deu certo, nenhuma. Agora a gente entende por que o Grêmio não quer mais o Darlan, né? O Darlan tá arquivado aqui, não joga mais. Horrível, né? O Darlan foi horrível, os 2 primeiros jogos, péssimos. O primeiro jogo ele foi titular, saiu, foi substituído. O segundo jogo ele comprometeu, horrível, entregou lá contra o São Luís de Juí, o Darlan não acertou um passe. No terceiro jogo ele entrou no segundo tempo, contra o Novo Hamburgo, entrou muito mal, errando tudo, e aí foi arquivado. Nem entrou contra o União, nem entrou contra o Ipiranga, e o Darlan hoje é uma carta fora do baralho. Vamos ver com o novo técnico, né? Mas com o Jair Ventura ele era absolutamente carta fora do baralho. Então, a gente entende por que os clubes liberaram esses jogadores para o Juventude, né? Por que o Grêmio não quis mais o Darlan? Por que o Grêmio não quis mais o Paulo Miranda? Aí o Juventude foi lá e trouxe o lateral esquerdo do Santos, o Moraes, que tá comprometendo, assim. E o Santos também não quis esse jogador, liberou, né? Jogou a Série A lá, mandou embora. O Danilo Bosa, o zagueiro também, que cometeu erro em praticamente todos os gols que o Juventude levou até agora. Também o Danilo Bosa era titular do Santos na Série A do ano passado, e o Santos liberou o jogador, passou para frente, né? Ou seja, todas as contratações do Juventude deram errado. O Guilherme Parede veio lá do Tajeres, lá, tá se arrastando em campo, tá muito mal, não consegue fazer nada. O Juventude contratou um centroavante lá do Flamengo, que era reserva lá, o Vitor Gabriel, horrível, assim, tá muito mal. Enfim, todos os reforços do Juventude deram errado, né? O Paulo Miranda, vocês conhecem melhor do que a gente. Tem um lateral direito aí que tá se salvando, que é um ótimo jogador, que veio lá do PAOK da Grécia, lá, que era um cara que tava jogando, inclusive, com o Abel Ferreira lá, como titular. Esse se salvou, mas é 1 em 11, né? O Juventude vai ter que fazer um novo time pra Série A, só que nem adianta ficar pensando em Série A, porque o Juventude corre um seríssimo risco de rebaixamento no Gauchão. E assim, ó, por que eu fiz toda essa análise? Porque eu não consigo projetar alguma coisa do Juventude pro jogo contra o Grêmio, porque o Jair Ventura acabou de cair, né? Exato. Nós não sabemos quem será o novo treinador do Juventude, sequer quem comandará o Juventude contra o Grêmio. Provavelmente o auxiliar da casa, aqui, que é o Zanella, não sei, né? Se fala no nome do Lisca, mas o Lisca já recusou 3 vezes o Juventude, o Lisca tem um salário alto, o Lisca queria começar um trabalho desde o início, se ele vier agora é só para apagar o incêndio, aí tentar evitar a queda no gauchão, não sei se o Lisca vai aceitar. Se fala no Humberto Loser, que já tinha sido procurado antes do Jair. A verdade é que o Juventude está muito atrapalhado, assim, porque sabe que o time é fraco,
né? Essa é a primeira certeza. Segundo, não esperava ter que demitir o Jair Ventura na 5ª rodada do Gauchão. Pelo contrário, contava com o Jair Ventura lá para o Campeonato Brasileiro, já para a Copa do Brasil, e muito menos o Juventude esperava que o time não ia dar a liga, né? Não tem tempo para treinar, né? Os caras jogaram ontem de noite, se apresenta agora de tarde e amanhã viaja. O que vai fazer? Não vai treinar nada para jogar contra o Grêmio, né? Não sei o que eles vão fazer. Vai trocar o time? Não vai? Depende, não se sabe nem quem vai ser o treinador. Tem desfalques importantíssimos para o jogo de domingo. O Paulo Miranda pertence ao Grêmio, não pode jogar. O Rafael Foster, que seria o zagueiro substituto imediato, tá machucado. Sobrou só um guri da base aí, que é o Odivan. E não sei se ele teria condição para ser o titular. Talvez ele vai ter que improvisar. O treinador, quem quer que seja, vai ter que improvisar alguém ali, o William Matheus, que é lateral esquerdo e teria característica até para jogar de zagueiro. Enfim, ponto de interrogação, né? Qualquer coisa que a gente falar do Juventude para enfrentar o Grêmio é um chute. Porque não tem nem treinador mais agora. Tu imagina time titular, né? A gente sabe dos desfalques aqui que são prévios, mas o resto não tem muito como projetar. É, mais ou menos por aí. O William fez uma projeção muito bacana, perfeita, né? Cirúrgica aí, do Papo, que tá num momento muito conturbado, que é o adversário do Grêmio. Brunão, e agora falando um pouquinho do Grêmio também, né? O Grêmio que, já diferente do Papo, tá numa situação bem diferente. Não apresentou um bom futebol diante do Aimoré, a gente acompanhou, né, o Brunão? Estive na narração aqui, ao seu lado. Enfim, mas é aquilo, o Grêmio tá tentando utilizar o Gauchão como uma espécie de laboratório, pra tentar ver até onde o Wagner Mancini vai conseguir ter a cara, né, do time que ele gostaria com a equipe do Grêmio, né, Brunão? É mais ou menos por aí, né? É isso aí, Rony. O William falou bem demais sobre o Juventude, né? E de fato, sim, a gente não esperava que o Juventude tivesse nessa situação. O Juventude chega como um time de Série A nessa temporada e o Grêmio, que acabou caindo, tá liderando o campeonato, né? E o Juventude nessa situação no Campeonato Gaúcho é realmente muito surpreendente, assim, que isso esteja acontecendo. E por outro lado, né, o Grêmio que chega, acho que para esse confronto, a gente sempre fala que o Grêmio nunca chega, o Grêmio não tá chegando em paz para nenhum confronto, né, Rony, pessoal? Mas nessa situação, nesse cenário, me parece que quem chega mais pressionado é o Juventude, né? Por incrível que pareça, acho que é o único cenário até o momento na temporada em que o Grêmio não é o time mais pressionado né, entre os dois que vão se enfrentar por conta de toda essa questão envolvendo o Juventude. Por outro lado, também o Grêmio segue com o Mancini como incógnita, né? O Mancini segue pressionado a todo tempo. A gente vê, né, Rony? A gente comentava na transmissão a expressão dele, né? A gente vê na expressão dele à beira do campo, parece uma expressão tensa. É complicado, ele não para de ter pressão em cima dele. E agora começa, né, a alternar ali time principal, algumas peças alternativas, algumas peças reservas. A gente vai ver o que vai acontecer para esse jogo, né? Lembrando, pessoal, que você acompanha esse jogo aqui no Portal do Gremista, meia hora antes da bola rolar, a gente já está no ar por aqui. E eu acho que diante desse cenário também não significa que vai ser uma partida fácil pro Grêmio. Acho que é muito pelo contrário. O William, apesar de tudo que o William falou aí, sendo muito coerente, o Juventude, né, o William, Rony, o Juventude precisa em algum momento virar essa chave. Então, a cada partida que passa, né, a cada jogo que passa, são mais 3 pontos, mais uma oportunidade que você perde. Então, para mim, o Juventude vai com tudo para esse jogo aí, até Também porque acho. Normalmente a gente sabe que demissão de treinador, essas trocas, mesmo que não dependa só disso, dá aquela virada no jogador para ele ter que mostrar serviço. Agora ou nunca. E é uma oportunidade muito boa para o Juventude começar uma virada de chave num jogo contra o Grêmio na Arena. A gente espera que isso não... A gente espera que pelo lado do Portal do Grêmio está, William, que isso não aconteça nesse jogo. Mas, né, é de fato uma situação que o Grêmio tem que ficar ligado. Viu, Bruno? Tem até um termo aqui que um colega meu usa que é impublicável. Quando tem troca de treinador, normalmente o time que troca de treinador, ele dá uma reagida, né? Exato. Em off eu falo pra vocês qual é esse termo aí. Tá bem. Beleza. Tá bem. Mas é isso, é um jogo que, apesar de tudo que o William falou e falou muito bem, eu acho perigoso pro Grêmio, Rony. É pra gente ficar ligado. Muito. E até porque, Rony, se o Grêmio perde
para o Juventude, que está nessa situação toda que o William falou, a pressão sobre o Mancini vai aumentar e vai aumentar demais. Muito, é verdade. É bem isso mesmo. A gente vai acompanhar tudo em detalhes, lógico, domingo. O William, né, lógico, pela rádio Web Sports de Serra, né, e também o nosso queridão Bruno Brigato aqui pelo Portal do Grêmio. William, pô, cara, foi simplesmente cirúrgico, não foi nem 10. 10 é um pecado. 1000, trazendo toda a análise, a projeção do papo. Aliás, eu quero que você encaminhe na reta final do vídeo as suas considerações finais. Quero te agradecer demais de coração por ter participado aqui conosco, né, ter vindo aqui com a gente para participar. E olha, cara, queria que tu falasse já um pouquinho também de ontem. Ipiranga 0, o Ju, né, o Papo 0. Eu dei uma olhada, eu tava no Bento Freitas, no outro serviço que eu tenho, que eu te comentei lá na TV Chavante, não pude acompanhar o Brasil, ganhei inclusive no finalzinho, no apagar das luzes, foi um sofrimento. Mas enfim, o Papo que acabou empatando em 0-0 e, cara, criou muitas, mas muitas oportunidades que eu vi. E o goleiro Edson, se não me falha a memória, o goleirão do Ipiranga, salvou tudo, pegou até pensamento, mas a bola não quer entrar, né, William? E já acabei suas coisas sinais. Isso daí, quando o time tá mal, até isso acontece, né? O goleiro, né? O árbitro erra, o Juventude levou um gol impedido lá do São Luís, que é um negócio inacreditável. Assim, o cara foi 1-0 pro São Luís, o gol do São Luís, o cara tava 2 metros impedido, assim, mas completamente impedido. Mas essas coisas acontecem quando o time tá mal, né? Tanto que o pessoal não tem nem força de reclamar, entende? Ah, o gol foi impedido, sim, mas olha o que o Juventude jogou. Fica aquele constrangimento, assim. O gol foi impedido, mas também não ia ser muito diferente, ia dar 0-0 no caso. O Ipiranga é um time bom, viu? Organizado, cara, organizado, assim, ó, fez um jogo maduro aqui. Claro, sofreu, porque o Juventude foi pra cima, precisava, né? Mas muito organizado, transição rápida pra marcar, transição rápida pra jogar. Esse Ipiranga vai incomodar demais, cara, demais. O Ipiranga vai incomodar até o final. Bom, o Ipiranga deu um banho de bola no Inter, né? O segundo tempo do jogo lá em Erechim foi um controle absoluto do Ipiranga. E aqui no Jacone, o Ipiranga fez um bom jogo ontem, e assim, ficou bem injusto até o placar, né? O Juventude até teve mais volume, teve as chances que tu citou, mas não dá pra dizer que foi injusto, porque o Ipiranga fez um jogo maduro. Acho até que se o Ipiranga precisasse vencer, ele ia ter mais chances. Porque o Ipiranga teve alguns momentos que ele controlou tanto o jogo que ele ficava rodando a bola, sabe? Tranquilo, assim. Daqui a pouco, se ele tivesse a necessidade, ele ia ser mais agressivo. Eu até peço desculpa, agradeço pelo convite, peço desculpa não trazer mais informações do Juventude, porque não tem, né? A gente não sabe o que o novo treinador vai querer fazer. Não tem como eu projetar um time, uma escalação, depende de quem é que vai comandar o time do Juventude. A gente só sabe dos desfalques, que são o Paulo Miranda, que pertence ao Grêmio, o Darlan, claro, que pertence ao Grêmio, embora que o Darlan já não estava mais nem jogando mesmo, e o Foster, que tá machucado, né? Então esses 3 são desfalques, isso a gente sabe que eles não vão estar. Agora, a escalação, assim, como é que o Juventude vai fazer, eu não sei. Em off, o pessoal diz que quem assumir vai ter que baixar as linhas, mudar o jeito do Juventude jogar, né? Tentar fazer mais reativo, assim, para pontuar, né? Para pontuar, fechar a casinha ali, porque o Juventude está tentando ser propositivo, mas não tem qualidade para isso. E no mais é isso, assim, né? Como eu disse, não tem muito o que a gente projetar. É uma surpresa para todos o que está acontecendo com o Juventude. Um time de 2 milhões de folha, coisa que o Juventude nunca teve, né? Não consegue ganhar de ninguém, perder para o União Frederiquense, com todo respeito, perder para o São Luís, né? Perder para o Inter do jeito que perdeu ao natural, assim, sem fazer muita força. É muito assustadora a realidade do Juventude. O pessoal está trabalhando só com a possibilidade de não cair. Eu concordo com o Bruno que pode se tornar um jogo difícil, porque o futebol é imprevisível, né, gurizada? O que a gente vai dizer, né? O Juventude já chegou em momentos muito bons para jogar contra o Grêmio, como no ano passado, por exemplo, que estava ali num momento razoável e em 15 minutos o Grêmio resolveu o jogo com 3 gols, né? E o contrário também pode acontecer, às vezes tu chega lá, entregue e tu tá tão consciente que tu tá mal, que tu acaba fazendo um jogo mais competitivo, né? Isso às vezes acontece, então realmente daqui a pouco pode ser pode gerar alguma dificuldade pro Grêmio, essa necessidade que o Juventude tem desesperada por pontuar, mas o óbvio, né? O óbvio indica, nesse momento, que o Juventude vai ter muita dificuldade nesse jogo aí, não tem nem zagueiro para colocar, né? Vai ter que improvisar alguém na zaga e o momento do Juventude é terrível, assim, de mecânica de jogo, de fase, de sorte, tudo tá dando errado, então eu não sei se eu posso dizer que o Juventude vai complicar o jogo pro Grêmio, né? Seria assim, daquele intangenciável do futebol, aquelas coisas diferentes, assim, poxa, olha, o Juventude estava morto, chegou aqui e complicou. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas não tem nada que indique isso, assim, nesse momento, né? Eu diria pro torcedor do Grêmio que tá nos assistindo,
que não tem nenhum um indício, a não ser essa questão da troca, do vamos que vamos, né, da necessidade. Tirando isso aí, assim, tecnicamente, taticamente, não tem nada no Juventude que nos dê aqui, pra gente que é de Caxias do Sul, alguma esperança de que o Juventude vai fazer um bom jogo aí. Aliás, para fechar, assim, eu tô até projetando, sinceramente, que o Juventude deu um jeito de ganhar do São José aqui, do Guarani de Bagé, que vai jogar no Jacone também. E nós aqui, como caxienses, temos que torcer contra o União Frederiquense, contra o São José e contra o Guarani de Bagé. Chegou nesse ponto aí, porque eu não gostaria de ter que transmitir de novo a divisão de acesso, né? Embora eu goste muito, Sim. eu sou um criado na divisão de acesso, mas não seria muito legal, né? Não é. Imagina, sabe o que pode acontecer? Uma coisa bem clara, assim, ó, é bem possível. O Juventude daqui a pouco se liga aí no Gauchão e faz um time para não cair na Série A, né? Pode acontecer, até porque ele vai ter um mês ali depois do Gauchão, né? Daqui a pouco faz um timezinho firme e não cai na Série A. E pode cair no Gauchão porque não tem tempo mais para arrumar nada. É jogo quarta e domingo, não tem como arrumar. Tá, vamos lá. Sabe o que pode acontecer ano que vem? O Juventude jogar numa quarta-feira com o Flamengo no Maracanã e domingo ter que ir à Igrejinha jogar com o Igrejinha, ou a Farroupilha, jogar com o Brasil de Farroupilha, porque os campeonatos são concomitantes, né? A divisão de acesso é no segundo semestre e o Brasileirão no segundo semestre. Então pode acontecer isso, meus amigos. O Juventude pode ser da Série A do Brasileiro e da segunda divisão gaúcha, é o que a gente não quer, vamos esperar que mude por aqui. Abraço a todos. William, o espaço é sempre teu, meu irmão. Prazer te conhecer, muito obrigado. Galera, fechou tudo, muito obrigado a todos. Deu trabalho esse vídeo, hein? Não te esquece, deixa o like, compartilhe esse vídeo pra geral. É a projeção do Grêmio contra a equipe do Papo domingo e você vai acompanhar tudo em detalhes. Valeu!